E eu chamo a atenção em alguns pontos. No meu entendimento, o ministro das Relações Institucionais é aquela figura escalada por um governo de ter a habilidade de conseguir trafegar no contraditório, estabelecer e suavizar, digamos assim, arestas ou possibilidades de arestas, porque ele trata no cotidiano com o Congresso, ele trata ora com o Senado, ora com a Câmara, ora com o Congresso como um todo, e que são casos que têm ligações políticas, quer sejam de oposição, quer seja de situação. Então, eu acho que foi por parte do ministro Gleisi Hoffmann, eu achei ela grosseira, mas eu achei que, digamos assim, ela representa o Partido dos Trabalhadores, mas, a meu ver, a fala de Eliseu, do Alexandre Padilha, a mim foi desastrosa. Primeiro que acusou ou propiciou, potencializou a percepção da chegada de Bolsonaro. Segundo, automaticamente o colocou como o alvo principal, coisa que, em tese, com a saída e com o exílio, ele demoraria um tempo maior para recuperar. E quando ele coloca ali que flopou, que não deu certo, ele acirra os ânimos daqueles que porventura não foram ao aeroporto, ou que não estavam predispostos a isso, ou que não se sentiam motivados a dar demonstrações disso. Então eu não vejo como um comportamento de inteligência de estratégia política. Eu vejo um comportamento de acirramento de relações tensionadas e que foi prometido ao país que a gente viveria uma era diferente disso. E aquele ditado George Rebolo, quando um não quer, dois não brigam, vale para sempre. E quando um quer, aliás, quando dois querem, não há no mundo quem peça que eles briguem. É o que eu estou assistindo e vendo, que infelizmente nós teremos daqui para frente. Quando as urnas elas são abertas, os eleitores escolhem duas posições políticas: quem vai comandar os destinos do país e quem vai atuar na oposição. A saída do ex-presidente Jair Bolsonaro do país deixou um vácuo nessa oposição e fez o governo navegar com muito mais tranquilidade nesses 3 primeiros meses por não ter voz atuante. E agora, ao desembarcar no Brasil, 3 meses depois de um mergulho profundo, a análise dessa conjuntura, acho que é de um esfacelamento da oposição no país. Houve um prejuízo àquele grupo que estava unido e que deu um resultado expressivo nas urnas. Não foi o suficiente para ganhar as eleições, mas a gente não pode negar uma das eleições mais polarizadas, mais radicais e também mais apertadas dentro do país. Nesse vácuo, a população brasileira, as coisas andam. Quem estava ali muito, que foi para os quartéis, que fez aquela movimentação que não acabou, não vou dizer que não deu em nada, porque deu em muitos prejuízos. A gente tem os atentados do dia 8 de janeiro, isso foi péssimo para a história democrática brasileira, para os livros que vão registrar esses acontecimentos, mas de fato para a organização política, da importância de uma atuação, de uma oposição que seja responsável, isso é bom para o país, isso é bom até para o governo. Você ter um parlamentar que seja muito preparado, por exemplo, para discutir questões de orçamento. O problema é que a base política brasileira está acostumada àquela profundidade do meio-fio. Então, o governo, com muitos cargos, com muitos técnicos, vai nadando de braçada. Isso não só no nível federal, em todos os estados isso acontece, enquanto os políticos de oposição não fazem dessa atuação política uma atuação estruturada, responsável, que levante as questões importantes. E aí, se não fosse a imprensa brasileira, que muita gente critica, e está fazendo esse papel que muitas vezes seria do político de oposição, muitas das questões que hoje, por exemplo, joias, que a gente tem discutido aqui, de problemas deixados na gestão anterior, do arcabouço fiscal, das reformas estruturantes, do que o governo tem patinado, que não consegue avançar nas pautas do Congresso Nacional, isso não estaria sendo discutido. Aí muitas pessoas confundem o trabalho da imprensa com o trabalho político. E quando era Bolsonaro que estava lá, a imprensa, muitas vezes, foi quem trouxe à tona os escândalos e ficou com essa pecha dos apoiadores de Bolsonaro. Agora, no governo do presidente Lula, isso tem acontecido também em relação à imprensa. Está faltando a oposição saber do seu papel, cumprir seu papel, que não é estar fazendo piadinha dentro de comissão técnica importante da Câmara Federal, fazendo brincadeira como se fosse ali um palco de comediantes. Ontem, quando o Bolsonaro ainda estava em Orlando, né, estava no aeroporto a caminho aqui do Brasil,
ele disse que não vai ser líder da oposição coisa nenhuma, ao responder um questionamento feito pelo repórter da CNN. Mas eu acho que é natural que Bolsonaro ocupe esse papel, preencha esse espaço. A própria mobilização que os parlamentares do PL fizeram em torno dele hoje mostram que, de fato, ele é o líder natural dessa oposição. Sem dúvida. Se ele, de fato, vai exercer a liderança que as urnas deram a ele, nesse campo da oposição, só o comportamento dele é que vai poder dizer isso, vai poder indicar. Bolsonaro tem todas as condições, até pela base fortíssima que tem no Congresso Nacional, foram 99 deputados eleitos só pelo PL, pelo partido dele, e nas urnas, né, também ele obteve quase 60 milhões de votos. Ele tem todas as condições de exercer essa liderança no campo da oposição. E aí a gente precisa ver qual vai ser o estilo de Bolsonaro de agora em diante. Quando estava no governo, Bolsonaro insistiu no tensionamento das relações institucionais, que deu no que deu. Deu nessa situação que a gente, inclusive, vivencia até o presente momento. Esse conflito institucional que parece que nunca tem fim e que quase nos colocou numa situação de descalabro, de ruína do nosso ambiente democrático, vídeo que aconteceu no 8 de janeiro. Eu acho que o momento é outro. O momento não comporta mais esse tipo de postura e de agressão mútua institucional. E aí a gente precisa ver qual vai ser o comportamento de Bolsonaro nesse sentido. Se vai fazer, de fato, uma oposição honesta, né, e uma oposição real ao governo Lula, ou se a gente vai ficar perdendo tempo com questões menores, como alguns pontos que o próprio Bolsonaro levantou já nessa volta ao Brasil. Como deixa eu lhe perguntar, querer resgatar essa questão de vacina, querer resgatar um conflito institucional, levantar de novo questionamento sobre urna, isso já passou. Pautas ultrapassadas e que não dizem respeito à real carência e preocupação do povo brasileiro. E aí eu acho que... O que vocês acharam das palavras de Gleisi Hoffmann e de Padilha, Alexandre Padilha? Bom, com relação a Gleisi Hoffmann, eu acho que a Gleisi, não achei que ela foi grosseira, eu acho que ela aproveitou a oportunidade para colocar aquilo que ela entende que são contrapontos que o governo Lula oferece ao governo Bolsonaro, como o resgate de programas sociais, como o restabelecimento de algumas situações. Não acredito, não vejo grosseria nas palavras de Gleisi Hoffmann. Com relação a Alexandre Padilha, eu vejo que foi desnecessária a fala dele, porque ali era uma coletiva que tinha sido convocada para tratar sobre a reação do governo, né, a apresentação das novas regras fiscais, que a gente vai falar daqui a pouco. E aí, do nada, ele traz à tona a vinda de Bolsonaro para o Brasil. Então eu achei absolutamente desnecessária a fala de Padilha. Só desnecessário? Você não achou o linguajar inapropriado, não? O governo não é tem só que trazer virar essa pauta. Tem que virar, o governo, assim, e quando você tem uma presidente do Partido dos Trabalhadores, o partido do presidente da República, nesse confronto direto, chamando pelo nome, isso coloca mais ainda o holofote em cima do adversário. Não me parece inteligente a estratégia de comunicação do governo. Ia durar ali esse dia de hoje, a imprensa está dedicando, claro, o presidente saiu do país, não passou a faixa o ex-presidente para quem venceu a eleição, teve o desastre do dia 8 de janeiro, todas as repercussões nesses últimos 3 meses, natural essa repercussão. Mas estrategicamente, falando em comunicação, você tinha que colocar o dirigente do PT, Bolsonaro, no lugar do candidato derrotado nas urnas. Quando faz dessa forma, levanta... pé de areia, mas aí, Felente Georgia, eu entendo o ponto de vocês, mas a gente tem visto por parte da bancada do PL e de parte da imprensa um certo endeusamento desse retorno de Bolsonaro. É o grande líder, tá voltando. Pouco importa. O que cabe é o papel que eles teriam que exercer. E aí eu acho que Padilha tentou estabelecer um contraponto a essa cobertura que parte da mídia tem dado à volta de Bolsonaro e deixar muito claro o que significa esse retorno. É um presidente da República que saiu de maneira covarde do país antes de entregar o cargo para se recusar a cumprir o rito democrático de passar a faixa para quem derrotou ele nas urnas e agora está voltando 3 meses depois porque acha que o cenário, o ambiente aqui está mais tranquilo para ele e com respostas a dar. E eu acho que Padilha tentou exercer esse contraponto, deixar muito claro que o Bolsonaro que está voltando é um Bolsonaro que vai ter que voltar, inclusive, para prestar esclarecimento sobre uma série de questões. A questão é assim, se fosse qualquer outra pessoa que não participasse do leito do governo, que não fosse ministro das relações institucionais, com o linguajar que ele praticou, eu concordaria com o seu ponto de vista. Agora estão falando, é um membro do alto escalão do governo, no Ministério Estratégico, falando isso. E aí eu encerro, vai girar a pauta, ele perguntando o seguinte:
O bolsonarista que estava frustrado ou que estava decepcionado com o Bolsonaro, ao ouvir a colocação de Padilha, você acha que ele fica mais motivado pela causa ou mais desmotivado? Eu concordo que muito mais motivado. Então, mas por si só já é um erro estratégico dele, porque o país saiu quase empatado. Mas é importante deixar claro o seguinte: tem uma fração do bolsonarismo, um núcleo duro, com quem o PT e o governo Lula não vai dialogar, porque existe uma diferença de dialogar e existe diferença de catucar onça com vara curta. Eu acho que ocuparam de uma forma indevida não há sequer uma e desproporcional uma pauta que eu acho que seria naturalmente mais suavizada e menos percebida. Esse núcleo duro do bolsonarismo, ele não tem diálogo com o governo Lula. Sim. Então, assim, é aquela coisa, para que afagar aquele núcleo duro que não vai... O seu raciocínio é bolhado como no erro dos dois políticos. Governabilidade. O governo, quando Lula foi eleito, ele precisa garantir essa governabilidade que passa pelo diálogo com o Congresso Nacional. Mas tem uma fração que não dialoga. Que hoje tem uma maioria de direito. Mas o que decidiu a inflação no Brasil esse ano não foram os bolhados, ou de um lado ou de outro, não. São aqueles que se permitem trafegar e se permitem alternar e alterar a concepção do ponto de vista. Eu não vejo esse centro influenciado por uma fala como essa de Padilha. Mas vamos em frente falando